Fala galera, estamos aí para mais um vídeo do Giro Santástico e trazer as últimas do Santos. Nos últimos dias a gente teve muita notícia, a gente vai filtrar um pouquinho em alguns vídeos, mas esse principalmente a gente vai falar das negociações que deram certo, das que estão para dar certo, e depois a gente traz um vídeo com as outras informações que tem acontecido dentro do Santos e todas as novidades que estão acontecendo no Santos nos últimos dias. Começar falando de um fechado, né, que é o Rodrigo Fernandes, fechado e já anunciado pelo Santos, um volante do Guarani do Paraguai que está vindo com empréstimo com opção de compra. Esse volante ele é conhecido como Pitbull, ele é um volante bem marcador e os números dele que nós vimos são melhores, né, do que os nossos volantes atuais e melhores também do que Fernando Sobral, que é um dos nomes que estava sendo muito falado e que muita gente da torcida estava querendo. Agora, o filtro que a gente tem que fazer quando a gente pensa no jogador que está vindo do futebol paraguaio é o nível de futebol que ele joga. Uma página no Twitter que a gente segue, recomendo, Santos Scouts, eles fizeram um filtro de comparação, tá bom, do jogador, mas somente em jogos importantes. Então contou jogos contra o Cerro Porteño e Olímpia, que são os maiores times do Paraguai, e jogos na Libertadores, Sul-Americana, jogos maiores. E ele ainda assim consegue ficar um pouco acima de jogadores como, por exemplo, o Fernando Sobral, tá? Então é um jogador que tem potencial, tem 26 anos. O principal, o Santos trouxe o jogador com opção de empréstimo com opção de compra. Deu errado, não jogou bem, devolve, tá tudo ok. Mas uma das coisas que tem feito falta hoje no Santos é um meio de campo que marca, um meio de campo que consegue jogar. Vou dar só um exemplo. Se alguém assistiu São Paulo e Corinthians, percebeu que o Corinthians não aguentou jogar bola contra o São Paulo. Porque o São Paulo era um time de imposição, um time que corre muito, e o Corinthians um time muito técnico, mas com jogadores mais velhos e que aguentam jogar bola por menos tempo em muita intensidade. Isso é interessante, mas precisa ter esse tipo de jogador que consegue correr, consegue marcar com mais intensidade. A gente já tem no time, por exemplo, o Goulart, que é um jogador muito técnico, mas tem menos intensidade. Então a gente precisa desses jogadores para cumprir esse espaço. E não dava mais, né? Respeitando a pessoa, mas o jogador como Camacho, trabalhando de volante, ou Balieiro, que é muito fraco tecnicamente, e não dava mais. Muito legal esse movimento do Santos. O Santos está partindo para o mercado sul-americano, né? E o Santos está respeitando o processo, né? Conversa com o treinador, conversa com o setor de inteligência do Santos, e aí eles vão atrás de jogadores que cabem no bolso. E, gente, 90% do mercado sul-americano não paga o que o Brasil paga de salários. Então a gente pode pegar os melhores jogadores, trazer para cá, e se esses caras derem certo aqui, a gente ainda ganha dinheiro e tem retorno técnico também. Bom, segundo jogador que vai ser anunciado aí nas próximas horas é Johan Julio, né, que está vindo da LDU. Ele está vindo passado como ponta esquerda, porém os melhores números dele vêm de meia. Ele faz pouco tempo que ele mudou para ponta, e os melhores números dele são de meia, talvez uma função parecida com o do Goulart, só que ele é também mais intenso, mais correria. Ele pode se dizer que é um pouquinho mais o Coringa, fazer ali o trabalho que o Marcos Guilherme fazia, que ainda bem está indo embora do Santos, certo? E então ele vem para suprir esse espaço. Dá para ele jogar tanto atrás do atacante, ou quando precisar colocar o Goulart, ou quando precisar jogar na esquerda, mas trazendo para o meio, que era algo que o Santos estava querendo. Interessante que ele foi uma opção por causa do Emmanuel Martínez, que o Barcelona não liberou. Confesso que eu estava mais interessado, mais animado com o jogador do Barcelona. Mas esse jogador da LDU aparenta ter bons números, aparenta ser um bom jogador e é novo também, tem 24 anos, torcer para dar certo, apesar que eu acho que ele não vem para ser titular do Santos, tá? E a terceira, que tá tudo certo com o Santos, com o jogador, mas ainda falta a liberação, que a gente já vem comentando há alguns tempo com vocês, que é o centroavante, que está vindo lá do México, e aí, só para pegar de novo aqui o nome dele, uma coisa interessante é que ele ainda não conseguiu o Angulo. Então o Angulo ainda não conseguiu a liberação, o time mexicano deve dinheiro para ele quer sair, tudo certo, perdoa a dívida e vem para o Santos, mas o time ainda não liberou. Se ele não liberar até hoje ou amanhã, se eu não me engano, o Santos já anunciou que já tem um plano, né? Na verdade foi falado pelo jornalista Demir Quintino que o Santos já tem um plano B e já está muito perto de fechar.
Só tá esperando para ver se o Angulo consegue fazer. De novo, o Angulo, a gente fala muito de centroavante. Aí tem gente que fala, não precisa. Pois é, o Marcos Leonardo acabou de tomar uma punição de 3 partidas por causa da expulsão dele na Libertadores do ano passado. E agora a gente vai ficar sem ele nas 3 primeiras partidas da Sul-Americana. Aí a pergunta que eu falo, não falta um centroavante? E tem mais, o Angulo não joga só de centroavante, ele também pode jogar de ponta. É um jogador com uma experiência um pouco maior do que os outros, eu acho assim que pode se trazer. Sinto falta ainda de um lateral direito, mas eu acredito que o Madison consegue suprir. O problema é que ele se machuca muito. E por fim, o William Maranhão tá fechado, vocês já sabem, já tá aqui no Santos. Ele é o camisa 5, aquele clássico, né? Corre, marca. Os números não são tão interessantes, mas de novo foi respeitado o processo e o Santos estava precisando. Acho que todo mundo já cansou aquele jogador que parece que fica com o pé mole, trota em campo. A gente estava precisando de jogadores de mais imposição. Jogador para mudar, tipo o Goulart, não contratamos nenhum. Então é torcer para ver o que esses jogadores podem entregar para o Santos. Como eu falei, hoje eu vim trazer somente os que estavam certos. Tá? Depois a gente vai falar sobre mais algumas especulações, mas está acabando já as contratações do Santos. Certo? Ele já está fechando os contratados desse momento da janela. E eu acredito que o time vem se formando de um jeito que a gente vai competir bem nos campeonatos. Como brasileiro a gente não ganha, né? É meio claro isso, a gente torce, mas a gente sabe que não dá. Mas eu acredito que uma Sul-Americana, as Copas, dá pra gente beliscar, melhorando a capacidade desse time. Torcer, né? Ser otimista. A gente queria a contratação, o Santos trouxe dentro da realidade, torcer pra dar certo. Pensou fora da casinha, parou de ficar olhando só para os jogadores brasileiros, aí a gente para de trazer Marcos Guilhermes e Camacho pro Santos. E é isso aí, galera. Não esquece de curtir aí o nosso vídeo, fazer um comentário, se inscrever no canal, acompanha nosso trabalho e qualquer coisa faz um comentário também, nos ajuda, dá suas ideias e tamo junto. Até a próxima.